submissão. O Leonardo é aluno aqui da Rural de primeiro período, né? Então, os veteranos estão punidos já, não houve inscrição, né? O Leonardo muito provavelmente se inscreveu. E o Leonardo, então, o Leonardo está no TBID, né? Não está. Olha só, veja só. Parabéns, mais parabéns ainda, né? Por ter encarado. Então, você tem 20 minutos, né? E aí a gente abre uns 10 minutinhos para pergunta. Você já mexeu nisso daqui? Para lá e para cá, né? Então, entendeu? Vai e volta. Boa tarde a todos, professores, amigos, e um agradecimento especial à nossa visita, que veio nos fazer aqui, na universidade. Então, tá um pouco diferente o meu tema, porque eu queria fazer um projeto que eu queria ir nas escolas municipais, nas escolas particulares e no ensino médio, apresentar os mitos gregos para criança e para adolescentes, para ver o que eles achavam sobre isso, a opinião deles sobre os mais diversos mitos que seriam selecionados, mas infelizmente não deu tempo de fazer esse trabalho, esse projeto que eu queria. E eu vou falar um pouco sobre tradição oral aqui. É uma pequena introdução que eu fiz aqui, que eu vou falar sobre a tradição oral, a importância das histórias infantis, de contar histórias para criança, para adolescente, a mudança das histórias infantis para os desenhos animados, a questão do afeto familiar, o ensinar, instruir e distrair, e sobre os jovens e a leitura, os jovens leitores. Então, a importância das histórias infantis. O mundo tecnológico... gostaria de ressaltar que eu quis trazer também os slides de um jeito mais divertido, porque eu vou trabalhar uma temática bem divertida. Porque esse mundo gosta de coisas mais práticas, rápidas, dinâmicas. Só que todos nós sabemos que a contação de história, ela ajuda na formação do caráter da criança, na questão do respeito e na questão também de guardar a sua história para si. Existe um provérbio africano que eu gosto muito, que diz que um rio que esquece suas nascentes é um rio morto. Então, essa é a importância da contação de história para a criança, na formação do seu caráter em si, e a formação também em colaborar com o próximo. Eu trouxe essa questão dos desenhos animados aqui também. Por volta dos anos 80 aos anos 2000, boa parte da população, por conta das diversas mudanças que ocorreram no Brasil, tiveram acesso ao audiovisual e tiveram acesso também à televisão. E, porventura, essas crianças tiveram acesso aos desenhos infantis. E eu gostaria de ressaltar que os desenhos infantis, existem os desenhos infantis, que são próprios para criança. Existem os desenhos adultos, que são para entretenimento adulto. Um exemplo deles é o South Park. E existe também os desenhos de entretenimento infantil. Os desenhos de entretenimento infantil, eu trouxe o exemplo do Pica-Pau. O Pica-Pau, ele não ensina nada de bom, só ensina a tirar vantagem. Ele é um desenho de entretenimento infantil. Já a Turma da Mônica e o Mickey são desenhos propriamente de aprendizagem infantil. A Turma da Mônica foi pioneira na inclusão, porque alguns de seus personagens eram vistos como pessoas PCDs, pessoas com deficiências. E ela foi pioneira nisso.
O Mickey traz também foi pioneiro nessa questão de inclusão, só que ele é mais focado na fábula. A Turma da Mônica ela já é mais focada no cotidiano brasileiro, das crianças que brincam nas ruas, do bairro, etc. E esses 3 desenhos eu trouxe aqui porque eles normalmente não saem de moda. 2 deles são estrangeiros, que são o Pica-Pau e a Turma da Mônica, mas foram bem aceitos na população aqui do Brasil. E eu trouxe também a Patrulha Canina, que é um desenho novo. E é um desenho infantil, não é um desenho de entretenimento. E ela traz muito com relação ao respeito aos animais, e isso é muito importante. O afeto familiar, eu trouxe aqui também. Hoje, infelizmente, estamos vivendo ainda nesse processo de transição da tradição oral, das conversas, para o mundo digital. E eu gostaria de defender também que tudo que é digital, que inclui a digitalização, é utilizada como forma de educação. Então, eu não estou aqui criticando a tecnologia, ela faz muito bem para todos nós, nos auxilia, nos ajuda, e principalmente ajuda as crianças. Só que é importante também nós conversarmos com nossas crianças, com filhos, sobrinhos, amigos desse público infantil que vai na nossa casa, porque através das nossas conversas de exemplos de vida, conversas de ajuda, de bem-estar, isso traz um conhecimento para a criança e um conhecimento afetivo. E eu botei até aqui 2 frases que as crianças utilizam muito. A minha mãe falou que se eu comer isso eu vou passar mal. O meu irmão disse que se eu for naquele lugar ele não vai gostar. Não é bom para a minha faixa etária de idade ir naquele lugar. As crianças reproduzem muito essas falas. Isso é uma forma de afetividade que ela cria com o seu núcleo familiar. Eu trouxe também o ensinar, instruir e distrair, porque nós, como educadores, nós vamos precisar lidar com essa forma de tecnologia no público infantil, e não existe nada melhor do que apresentar a leitura para esse público. Só que por se tratar de um público infantil, é bom mesmo a nossa velha e conhecida roda de leitura. E na roda de leitura tem esses 3 conceitos: distrair, ensinar, instruir e distrair. Sendo que a mais importante é o distrair da criança, porque a criança precisa se distrair para que assim a gente venha instruir e ensinar ela. Porque se eu não distraio a criança no momento da história infantil, no momento da contação, e se o livro não tiver figuras, esse livro vai ser um livro didático. Então, não existe forma melhor de trazer a leitura para uma criança distraindo ela com livros da sua faixa etária, no caso, livros infantis, coloridos, com desenhos, porque senão vai ser livros didáticos e a criança provavelmente vai desistir e não vai mais prestar atenção. Da história infantil, no momento da contação, e se o livro não tiver figuras, esse livro vai ser um livro didático. Então, não existe forma melhor de trazer a leitura para uma criança distraindo ela com livros da sua faixa etária, no caso, livros infantis, coloridos, com desenhos, porque senão vai ser livros didáticos e a criança provavelmente vai desistir e não vai mais prestar atenção. Essa daqui é uma pesquisa feita pela CNN Brasil,
que diz que 66% dos jovens no Brasil, entre 15 e 16 anos, não leem um texto, não leem textos com mais de 10 páginas. E isso é muito preocupante para todos nós que somos futuros educadores de filosofia, porque a filosofia, não só a filosofia como as demais matérias da escola, elas estão muito ligadas à leitura. Então, uma escola que não incentiva o jovem a ler, infelizmente, é uma escola morta, é uma escola que está unida ao fracasso. Infelizmente, é a nossa realidade. E nós vamos trabalhar, eu acredito que no currículo, um de nós deve trabalhar com pelo menos uma das áreas da filosofia, com o público adolescente, com o público jovem. E eu quis trazer aqui 3 livros que eu já li, que eu acredito que podem ser muito bem aceitos pela comunidade juvenil e também que são de fácil leitura e compreensão. E na filosofia antiga eu escolhi O Ladrão de Raios, do Rick Riordan, que traz uma linguagem bem acessível e trabalha com os jovens sobre a questão dos deuses gregos. Então traz muito essa questão de Atena, Poseidon, e também traz uma importância e respeito ao próximo. O protagonista da série dos livros, ele é um jovem que sofre com TDAH e por conta disso gera um complexo de inferioridade no protagonista. Só que no desenrolar dessa história, ele vai vendo que é muito mais especial do que esse problema da TDAH que ele desenvolveu. O segundo, que é filosofia medieval, nós podemos trabalhar muito com o Harry Potter, porque é um livro muito imaginativo. E normalmente, os jovens, eles estão no período de transição entre a criança e o adolescente. E por estarem nesse período de transição, a mente deles ainda é muito imaginativa. E com relação à filosofia medieval, nós temos um pensamento um pouco vazio dela, com relação a bruxas, castelos, fantasmas. Esse livro também trabalha com o bom comportamento nas instituições escolares de ensino e também a perca familiar, porque o protagonista do livro, o Harry, ele infelizmente perde o seu pai e sua mãe e vive com os tios, e ele passa por problemas familiares ao conviver com os tios dele. E isso também pode ajudar a criança caso ela esteja passando por um problema semelhante. O terceiro, na filosofia moderna, eu escolhi o Júlio Verne. Eu já li alguns livros deles, mas eu acredito que o de melhor compreensão vai ser 5 Semanas e um Balão, porque é um livro mais ligado à aventura, mais ligado ao conhecimento. Todos os livros deles são bons para trabalhar essa temática e eu acreditei que se encaixava muito bem. O próximo livro, que é Filosofia Contemporânea, e esse é um dos meus favoritos, que é o da Anne, porque trabalha muito com individualidade, luta pela educação, também traz assuntos relacionados ao feminismo, e é uma obra que lida muito com paisagens. E nessa questão da paisagem, eu quis ressaltar aqui, porque esse livro ele foi escrito no Canadá, e o Canadá é um país que também lida muito com... tem várias paisagens natural, e a autora faz questão de colocar isso em seu livro. E eu acredito que a criança ou o jovem,
quando lê aquelas paisagens, fazem parte inconscientemente daquela realidade. Então isso pode trazer também como se fosse uma válvula de escape, ler e conhecer as paisagens naturais daquele país. Esse livro lida com temas também muito relacionados à adoção infantil, porque a protagonista é adotada nesse livro, quem teve a oportunidade de ler conhece. Ela é adotada, passou por vários problemas na vida dela com relação a maus tratos, e nós vamos trabalhar numa escola, provavelmente pública ou privada, e a realidade não é diferente do que a gente se encontra no livro. São épocas diferentes, que esse livro foi escrito por volta de 1800, mas os problemas, infelizmente, continuam os mesmos. E obrigado a todos.